Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez. Esse é o programa informativo da Câmara Municipal de Nepomuceno e hoje recebendo Giovanni Militani, vereador. Seja bem-vindo ao programa. Agradeço muito, né? Embora eu tenha que pedir desculpa ao pessoal, né? Porque já é um bom tempo que a gente não vem aqui, né? Levar as informações devido à correria mesmo do dia a dia, né? Hoje a gente estava até comentando um pouco antes de começar o programa, né? O tempo está passando rápido demais. Muito rápido. Né? E não dá tempo da gente, né? E eu acho muito importante sempre estar aqui, né? Passando a informação, tanto o pessoal, né? Pela rádio como pela televisão. Eu que agradeço. Pode ter certeza que nós sentimos a sua falta aqui. Né? Várias pessoas Obrigado. nos cobraram, né? E a gente sabe dessa correria, do seu trabalho também junto à saúde de Nepomuceno, né, Giovanni? Com certeza, mas, né, a gente agradece também o apoio de vocês, né? E espero já nesses próximos dias estar vindo aqui mais vezes, né? Para estar levando para o pessoal, né? Que é muito importante esse trabalho de levar informação ao pessoal do trabalho da gente, né? Do que a gente tem feito pela Câmara Municipal. A gente já agradece desde já, né, pelo carinho da audiência aqui na Rádio Clube AM. Toda a cidade de Nepomuceno e também a zona rural de Nepomuceno tem sempre uma grande audiência aqui no programa, né, Pedro Giovanni? Com certeza, né? O pessoal nos para na rua, né? E mostrando que está sempre, né? Acompanhando o trabalho de vocês aqui, né? E os vereadores, né? A importância de trazer os assuntos discutidos na Câmara Municipal, né? Que são assuntos relativos à cidade e à vida das pessoas. É uma oportunidade de trazer esses assuntos para fora da Câmara também, aos meios de comunicação. Sim, né? E colocar a pessoa bem informada, né? Às vezes a pessoa não sabe, está sendo discutido algo importante relativo ao bairro dela, né? Com certeza sempre, né, relativo à vida dela. E isso é muito importante, né? Tá levando essas informações, né? E também, né, os vereadores mostrando o seu trabalho, né? Porque foi escolhido pelo povo, mostrando o que tem feito, né, na Câmara Municipal. Com certeza. Giovanni, vamos começar os assuntos preparados para o programa de hoje. Um assunto muito interessante, atual, é a questão da acessibilidade para as pessoas com necessidades especiais, Giovanni. Sim. Então, graças a Deus, né, eu tive a oportunidade aí de apresentar mais um projeto, né? Graças a Deus, mais um projeto aprovado por todos os vereadores, unânime, né? Que é o projeto que trata uma questão que eu até disse isso na Câmara quando eu apresentei esse projeto, que naturalmente não necessitaria nem de projeto. Né, que é a questão da acessibilidade. Seria uma coisa natural, porque já temos a consciência, né, estamos em outro mundo, né, a internet vem aí trazer, né, uma quantidade absurda de informações, de consciência, de conscientização com relação, né, em todo tipo de situação, seja de acessibilidade, né, seja de outras mazelas. E, infelizmente, né, eu tive que apresentar o projeto porque as instituições, né, não se adequaram, né, e eu trouxe até aqui uma documentação, né, para comprovar que já tinha resoluções das instituições, né, com relação a essas barreiras, né, evitar de colocar barreiras de impedimento para as pessoas com deficiência. Para quem está nos acompanhando, Giovanni, para deixar mais claro ainda, os bancos de Nepomuceno, alguns Sim. não estavam adaptados para pessoas que têm necessidades. Eles estavam adaptados de uma maneira padrão que o Brasil está adaptado, que é a questão só da pessoa que tem problema de visão, né? Que é deficiente visual. Nessa questão ele estava, que é o teclado Braille, né? Que tem nos bancos, todos eles, né? Apesar de ter levado muito tempo, mas todos eles estão adaptado nessa questão. Mas virou uma questão padrão, né? Não continuaram, não esqueceram do cadeirante, de quem tem problema, ter o deficiente de audição, né? Então, assim, não abrange, né,
todos os problemas existentes na sociedade, né, de deficiência. Não só deficiência, mas a questão, por exemplo, qualquer um pode sofrer um acidente. Com certeza. Né? A questão de ter nascido deficiente. Né? E isso, eu tive uma situação, né, eu tenho que contar ela antes de criar esse projeto, que me acordou para isso, né? Foi que um dia, passando próximo de um banco, e estava uma conhecida, né, numa cadeira de rodas, e naquele momento estava chovendo, né? E eu estranhei que ela tivesse ali, né, praticamente fora, tomando aquela chuva, né, e tudo. Eu estranhei aquilo e parei o carro, né, para saber dela o porquê ela estava ali de fora e tudo, se tinha acontecido alguma coisa. Ela me disse que estava esperando alguém passar, para chamar a atenção de alguém que estava num carro, para fazer uma retirada, um saque para ela. Nossa. Né? Uma coisa básica, porque, né? Uma coisa básica, né? Então, quer dizer, aquilo me acordou profundamente, você entendeu? Aquilo ali me despertou, eu falei, nossa, né? Porque a gente, inconscientemente, né, eu diria que a gente tem uns cochilos nessas questões. Com certeza. Né? E então dali eu falei assim, puxa vida, realmente os bancos, né, os caixas eletrônicos, né, só conseguem o deficiente, no caso visual, né? E os outros, né, o cadeirante, né? Isso aqui é uma questão da falta de dignidade. Você vê, né, essa pessoa, né, esperando alguém, quer dizer, podia passar um estranho, podia ter feito algo com ela, Algo de errado. algo de errado, entendeu? Podia ter, né, prejudicado ela. Então, essas coisas, né? E nesse momento, foi naquele momento ali, né? Eu falei assim, não, tem que ser feito alguma coisa, né? Que bom que deu tempo de fazer, né? Sim, né? Porque você vê, se você for pensar bem, né? Com essa tecnologia toda que nós temos, né? Você não fazer um caixa adaptado, né? A gente tem aí toda a cidade, tem cidade, as cidades maiores, por exemplo, tem quantos deficientes, né? Quantas pessoas, né? E eu observei uma coisa, que aí é que eu estava dizendo aqui no começo, né? Eu observei que nas capitais não tem esses caixas. Então esse projeto não é só para Nepomuceno. Não. Seria... Então, achei uma cidade, uma discussão, uma discussão que iniciou em São Paulo, sabe? Estava sendo elaborado um projeto, depois que eu já tinha iniciado, né? E tudo é que eu vi, né? Falei, poxa vida, né? Como que a gente deixa passar, né? Porque se for pensar bem, né? Se a pessoa não poder fazer um saque, não poder tirar um extrato, né? Então, para mim, é uma falta de dignidade muito grande, né? Giovanni, como é que está esse projeto hoje? Está aprovado? O que falta para executar? Então, já foi aprovado, né? Foi unânime a votação. Até agradeço né, aproveito o espaço para agradecer os colegas, né, vereadores, né, que, né, aprovaram o projeto em 2 votações, né, o projeto foi tranquilo, e então nós já aprovamos e tenho conhecimento também, o prefeito já sancionou, né, então aí a gente tem um prazo agora de adequação, né, os bancos vão ser oficializados, não só os bancos, mas o projeto já prevê as instituições financeiras no geral, né? Então já vai ser passado isso para os nossos bancos e eles, né, dentro do prazo que o projeto pede, né, dentro do prazo eles estarão aí se adequando e nós vamos estar aí, né, não só nessa questão, nessa questão do deficiente, mas a cidade também sai na frente nessa questão, né? Com certeza, é um ganho sai na frente. De Nepomuceno. De Nepomuceno, né? E para essas pessoas que, né, já têm uma grande dificuldade, né, e já tem tantas barreiras, né? Se a gente for analisar aí mais profundamente, né, o deficiente físico no Brasil tem muitas barreiras, né? Se locomover, eu dou um exemplo aqui, a questão nossa de passeios, né? É uma dificuldade muito grande, né? Você pensa bem nos bairros, qual que é a situação dos deficientes, né? Além das ruas, a dificuldade, né? De passar pelas ruas, também não tem como, né? Nos bairros, não oferece nenhuma estrutura para eles né? Poderem fazer o normal, né? Ir ali na esquina,
E a igualdade, né? Independente da sua deficiência, da sua necessidade. Exato. E a gente precisa, já passou até do tempo, né? Não se tem desculpa mais para essas coisas, né? Hoje tudo tem, né, com essa tecnologia que nós temos hoje aí, né, com as condições que nós temos hoje, né, a gente não pode deixar isso acontecer mais. A gente tem que nos preparar, né, para dar dignidade para essas pessoas, e que pode ser qualquer um da gente, de nós mesmos, né? Pode ser qualquer um de nós que venha amanhã precisar, tomara que não, que Deus abençoe, mas que venha precisar, né? E aí vai sentir na pele, porque eu digo que só quem está na pele mesmo, quem sente, né, é que sabe a dor, que sabe, né, a dificuldade que é. Então a gente tem que fazer o máximo, a gente que está na administração pública, a gente que está de alguma forma interagindo, né, dentro da sociedade, a gente tem que fazer o máximo para tentar buscar a igualdade, né? Giovanni, parabéns pela sua iniciativa, pelo projeto. Com certeza muitos vão ganhar com isso tudo, né? Sim. E vão se tornar iguais perante a sociedade. Queria que você falasse para a gente sobre a sua justificativa, então, no projeto, né? Então, mais um pouquinho sobre ele. Então, como eu disse, né, quando eu fui elaborar o projeto, né, tanto na lei federal, né, já constava essa questão de não se colocar barreira, né, da igualdade, né, e principalmente nessa questão dos deficientes físicos, da acessibilidade, de dar condições às pessoas de poder, né, fazer o básico, né, atividades e tudo. E olhando, tinha uma resolução, né, das instituições financeiras que já também falava dessa questão, né? E mesmo tendo uma resolução, né, nada havia sido feito. Então, para o pessoal entender, né, a partir do momento que o projeto foi sancionado, os caixas eletrônicos deverão ser menores, né, para a pessoa poder chegar no caixa, né, e fazer, porque a pessoa que é cadeirante, no caso, né? Adaptação mesmo, adaptação literalmente mesmo. Até mesmo nos caixas eletrônicos, que são padrões, né? São padrão. Sim, e poderão fazer, né, ali o seu saque, né, ou simples, né, recolhimento de extrato, né, assim também o auditivo, né, que o projeto também contempla, né? Inclui, né, para a pessoa que tem deficiência auditiva também. Uhum. E eu coloquei na justificativa, onde tive aí o apoio, né, dos vereadores, coloquei que a apresentação do projeto de lei tem por finalidade trazer respeito, dignidade e igualdade àqueles que possuem algum tipo de deficiência física. Uma vez que a palavra inclusão, tão dita nos dias atuais, ainda é uma coisa muito distante de nossa verdadeira realidade. No entanto, é inadmissível aceitar que, com todo o conhecimento e aparato tecnológico que possuímos hoje em nosso município e em boa parte do país, as instituições financeiras não ofereçam pelo menos um caixa rápido adaptado para aqueles com necessidades especiais. O cadeirante e aqueles que possuem mobilidade reduzida, residente em nossa cidade, sequer pode sacar dinheiro ou pagar contas, dentre outras, num caixa rápido, sem a ajuda de alguém de sua confiança. Isso mostra o desprezo de nossas instituições governamentais e financeiras com aqueles que deveriam ter um atendimento prioritário em face às suas dificuldades. Diante do exposto, requer o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa lei. E, graças a Deus, foi aprovado, né? E esperamos aí agora, lógico, né, a execução, dizendo que pode haver, em São Paulo houve isso, né? Que os bancos entraram com uma ação de inconstitucionalidade, né, dizendo que não era, né, um dever dos bancos, né? Olha que absurdo, né? Então, só que o Supremo, né, não acatou, o Tribunal de Justiça de São Paulo não acatou, né? Felizmente, né? Felizmente, né? E entendeu que estava correto, né? Então esperamos que aqui seja diferente, né, que as instituições aí entendam que é bom para elas mesmas, né? E que seja um espelho para as cidades aqui circunvizinhas, sim, do sul de Minas também, né? Exatamente, né? Então a gente espera aí que dê tudo certo, né, e que a gente possa estar aí, né, trazendo algo de positivo para o
município, para o nosso povo. Esse é o programa da Casa Legislativa de Nepomuceno, conosco Pedro Giovanni Militani. Giovanni, foi inaugurado recentemente também na Vila Isméria o PSF, que levou o nome da dona Geni, né, por unanimidade também na Câmara, aprovado, com certeza por todos os benefícios que ela trouxe à cidade. Gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre esse projeto, né, idealizado também por você, Sim. de levar esse nome à homenagem à dona Geni no PSF. Então, esse projeto, né, foi eu e o vereador Marcelo Augusto, né? Eu já vinha com o pensamento, né, que quando tivesse alguma situação, principalmente na área de saúde, né, de colocar um nome e que, né, que de certa forma o nome da dona Geni, né, não fosse esquecido. E conversando com o Marcelo, né, o Marcelo, por trabalhar no PSF da Vila Isméria e tudo, o Marcelo falou né, mais ou menos do término da obra, né, e ali nós já ficamos atentos, já criamos o projeto, né. Por quê? Porque a dona Geni, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, né, boa parte aí conheceu, né, sabe quem foi a dona Geni. Eu tive o prazer de trabalhar junto com ela, né, quando a secretaria era na Rua Espírito Santo, e uma pessoa daquelas que a gente nunca esquece, né, não só pelo coração, mas pela dignidade, né? A pessoa humana maravilhosa que, graças a Deus, eu tive o prazer de conhecer, tive o prazer de ser amigo, né? E falar, para mim que foi amigo dela, é uma coisa complicada, né? Mas eu posso dizer, né, que as pessoas que conheceram a dona Geni, né, a pessoa que trabalhou muito tempo no São José, né, olhando as crianças, né, com todo carinho, com todo esmero, e depois na Secretaria de Saúde, né, ela não tinha uma função só, eram várias funções, por amor ao trabalho, né? Além, claro, da mãe excepcional que era ela, mas assim, nessa questão pública, né, aonde ela trabalhou a maior parte da sua vida, como eu digo, muita gente diz que não existe pessoa insubstituível, né? Mas a dona Geni é uma daquelas insubstituíveis. São figuras ímpar. Que, sabe, a gente dificilmente, né? Você veja bem, muitas vezes, quando ela estava na entrega de leite, muitas vezes eu estava junto com ela, né? E aí a gente, às vezes acontecia um fato da empresa entregar, né? Naquela época as coisas, né, tinham uns erros que hoje não tem tanto, assim, mais grosseiro, né, na questão de compra e tudo, né? Às vezes a empresa faltava, né, o leite lá. E ela, na mesma hora, né, quando era pouca coisa, ela arrancava do próprio bolso. Quando era mais, né, atingiu mais crianças, né, ali a gente fazia uma vaquinha, né, entre nós funcionários ali, ela já começava a pegar o dinheirinho de cada um, né, para aquela criança que ficou sem, e ela levava na casa da pessoa. Ela falava, fica tranquilo, vai para casa, não está aqui não, vai para casa que depois nós vamos dar um jeito. Então isso não existe mais, né? A pessoa que ia além da questão só de trabalhar pelo horário, pelo salário, trabalhava porque tinha comprometimento com aquilo e tinha amor naquilo que fazia, tudo, né? Coisa que a gente não vê, e cada vez mais, infelizmente, né, tende a desaparecer, né? As pessoas hoje estão muito preocupadas consigo mesmas, né? E esquecendo esse lado humano. E a dona Geni tinha tudo isso, né? Ela tinha uma fila enorme que era para exame, né? E tinha outra para farmácia. Às vezes a pessoa chegava lá e se misturava, né? A secretaria era pequena na época e ela ia lá fazer questão. Não, se você de cá. Não era obrigação dela. Fazia triagem. Ela fazia triagem, né? Então ela, por quê? Porque ela tinha sentimento com a pessoa, né? Ela sabe que a pessoa que vai procurar uma área de saúde, né? A pessoa vai porque precisa. Não é à toa. Não né? é à toa, né?
Então ela fazia o máximo para facilitar, para diminuir a dificuldade, né? Então, assim, por isso que eu falo que é difícil. Eu dizer da Tigeni, eu chamava de Tigeni, né? Porque eu não sei dizer assim tanta qualidade, né, que a Tigeni tinha, né? Os funcionários, nem vou te dizer, a gente tinha um carinho assim como filho com ela, né? Ela se preocupava com a gente, sabe? Às vezes, muitas vezes, né? Às vezes a gente estava cansado, chegava de tarde e tudo, né? E ela preocupava, né? Você não toma café ainda, né? É o zelo com todos. É o zelo com todos, entendeu? Então, assim, né? Então, a Dona Geni, a satisfação minha foi muito grande de poder, sabe? E ainda acho, assim, sinto mesmo, né? Sinto que ainda é pequeno, sabe? Embora a grandeza que significa o PSF, né? Ficou lindo o prédio, né? As pessoas merecem, a Luiz Mera merece, mas o prédio também ganhou um nome também, sabe? Maravilhoso, né? E tenho certeza, até alguém comentou no dia, né? Ali junto à rua, né, Dona Santuza, e o PSF, Dona Geni, né? Duas pessoas maravilhosas, né? Dessa terra nossa. Giovanni, então realmente é uma homenagem merecida, né? Tanto nas duas, quanto na rua, quanto no PSF. Sim. Foram duas homenageadas. Quem teve a oportunidade também de acompanhar na TV Nepomuceno, foi feita a cobertura dessa inauguração também lá. Né? Para você que não viu, pode acessar o site da TV Nepomuceno, tem a matéria completa lá também. E uma homenagem ao seu ver singela, né? Pela grandeza da Dona Geni. Mas que bom seria se tivesse mais Dona Geni, com certeza, no nosso meio, né, Giovanni? Então, a gente precisa muito, né? A sociedade como um todo precisa muito de pessoas assim, né? São essas pessoas que fazem a diferença, né? Se você for pegar lá na história, né, de qualquer país do mundo, né, o que fez a diferença, a transformação, foi essas pessoas, tanto na política como na vida social, né, em qualquer setor da vida, né? Essas pessoas que são comprometidas, que têm os sonhos, né, que são idealistas, né, e que principalmente, né, que tem amor, né? Porque tem que ter amor, né? Para você fazer grandes mudanças, né? E fazer o bem para as pessoas, você tem que ter amor no coração, né? Giovanni, por falar em mudanças, por falar em história, nessa semana nós vamos comemorar o Dia da Consciência Negra. Zumbi dos Palmares, um revolucionário. Exato. Está na história, veio para mudar, né? E foi um projeto aprovado pela Câmara a partir desse ano, de 2015. Sim. O reconhecimento, acima de tudo, além do feriado, um dia para se conscientizar. Com certeza. Você tocou num assunto aqui, entendeu? Você tocou num assunto maravilhoso, né? Eu fiquei muito feliz, parabenizei o vereador Cláudio, né? Pelo projeto, né? Não pela questão do feriado, né? Que acho que é importante mesmo, porque temos muitos feriados, né? E mais do que normal você dar um feriado, né, no Dia da Consciência Negra. Eu vou falar por quê. Por tudo que o negro, o descendente africano, sofreu nesse país, né? E que ainda até hoje colhe, né, todas as aberrações, né, todo aquele racismo, até hoje ainda colhe. Vou te dar um exemplo, nas cadeias do Brasil, né? Pode olhar na população negra e a população branca. Isso é uma realidade. Eu sei que muita gente não quer discutir esse assunto, né? Mas é uma realidade, é um atraso. Eu vou lembrar só de uma coisa, que até na abolição da escravatura, no projeto da Princesa Isabel, teve um erro gigantesco. Embora, né, dali para frente o negro conseguiria sua liberdade, teve um erro gigantesco, porque naquele momento não se tratou a inclusão daquele negro que largaria de ser escravo
na sociedade. Só teve uma pessoa, aliás, é um erro dizer que é uma pessoa, teve poucas pessoas, como Joaquim Nabuco, por exemplo, que dizia que tínhamos que construir situações de inclusão do negro naquele momento na sociedade. Naquela época, né, era o reinado de Dom Pedro, né, mas ele estava em viagem, então a princesa Isabel, que foi responsável pelo projeto. Ao mesmo tempo, o reinado fazia propaganda na Itália, chamando os imigrantes do país. Não só na Itália, em outros países. Por quê? Era uma birra dos coronéis na época, dos principais fazendeiros de todo o Brasil, né, que tinha escravos, né? Era uma birra que se não tivesse mais os escravos, né, eles também não trabalhariam. Não seriam incluídos. Não seriam incluídos. Exatamente, você entendeu? Olha o absurdo da coisa. E ao mesmo tempo o país ajudou a fazer essa propaganda lá fora. Né? Então foi uma covardia muito grande. Né? E a abolição, outra coisa, que por isso eu falo que esse assunto tem que ser discutido. E a pessoa, eu tenho o negro no sangue, né? Meu bisavô, né? Então, assim, outra coisa que o pessoal da raça precisa buscar a história e saber que quem conseguiu liberdade não foi branco, foi o próprio negro. Foi morte de muito negro, muita pessoa que abdicou da vida, né? Em prol desse objetivo, em prol dessa liberdade, né? Como o Zumbi dos Palmares, como outros nomes que a história brasileira fez questão de apagar. Hoje nós estamos vendo aí que há, pelo menos dentro da história, nome, por exemplo, do Zumbi dos Palmares. Mas na minha época, não se falava nem Zumbi dos Palmares. Era só a abolição feita pelo reinado e pela princesa Isabel. Só um lado da história. Só um lado da história. Né? Então os descendentes afro, né, os negros, precisam saber quem realmente merece o valor pela liberdade. Né? Mas mais do que isso, quantos morreram por essa liberdade? Com certeza. Então, igual eu disse a princípio, né, eu disse a princípio que não é questão tanto do feriado, mas a questão que tem que fazer uma marca. E o feriado faz essa marca. Mas é preciso ter eventos. Nos próximos, tem eventos que toquem nesse assunto. Mas só dessa questão do projeto é importante, porque está tocando nesse assunto. Né? O nosso município é importante, que tem boa parte dele descendente negro. Né? Então nós precisamos discutir esse assunto. Porque se hoje ainda perdura o preconceito, perdura o racismo, é porque não estamos olhando a história direito. Se nós tivermos um olhar, né, focalizado na nossa história, nós vamos começar a largar de certos preconceitos. Esse país ainda é preconceituoso, e muito preconceituoso, só que ninguém quer discutir isso. Todo mundo evita. E a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que discutir isso. E qualquer tipo de preconceito, não é só questão racial, não é só questão da cor. Né? É preciso discutir. E essa questão negra precisa haver uma análise maior, até a questão das instituições de educação, né? Buscar a história de fato como ela é. E aproveitar que Nepomuceno também tem essa marca, tem esse feriado, e trabalhar essa semana com mais consciência, Sim. Com menos preconceito. Exato, né? Então nós precisamos, para quebrar preconceito, nós precisamos buscar história. Nós precisamos discutir, precisamos falar sim. Né? O prejuízo do negro foi muito grande, foi imenso, que chega até hoje. Né? Então, a gente tem outras histórias, por exemplo, a americana, né, que foi um pouco diferente, né, e que hoje, né, você tem uma equiparação maior. Né, mas no Brasil o prejuízo foi enorme, né, para os descendentes africanos. E, então, para mim é um assunto importantíssimo. Eu falei para o Cláudio, um dia eu fiquei muito feliz, né, e não tinha como
né? Todos tinham que aprovar e com louvor o projeto. Fica também o primeiro ano, né, Pedro Giovanni, dessa marca, né? Para os próximos anos também, discutir ainda mais. E como a gente estava conversando aqui em off, né, homenagear de fato essas pessoas, inclusive as que moram em Nepomuceno e merecem esse reconhecimento por construir a história de Nepomuceno também. Com certeza, né? E a gente, você falando da questão de Nepomuceno, né? A gente tem dos mais antigos informações, né, da escravidão aqui também. Aqui em Nepomuceno. Né? E para você ter uma ideia, nós, se a gente olhasse a história com mais carinho, a gente saberia ter locais, né? E hoje a gente poderia estar contando a história dessas pessoas que, infelizmente, né, o nome apagou-se com o tempo, né? Então, é uma coisa assim que mexe muito comigo, porque não se pode, sabe, você apagar referências, né, como fizeram com a história negra, né? Apagou referência, apagou, como eu disse, pessoas que entregaram a vida pela liberdade, né? E isso é um grande pecado, né? A gente precisa, até o próprio Brasil mesmo, né? O Brasil precisa de referências. Nós reclamamos muito das coisas hoje, das situações de corrupção, de tudo isso que está acontecendo, mas nos falta muito referência. E nós tivemos grandes pessoas nesse país. Nós tivemos grandes homens, só que fizeram questão de apagar. E uma delas é a questão negra, né? Então, não foi de graça a abolição. Foi à custa de muitas vidas, né? De muito sofrimento, que a pessoa mal imagina o sofrimento, né, que o descendente africano passou, né, que os negros passaram, né? Então é só a gente procurar, né, na história aí, que a gente vai ter um outro olhar nessa questão da escravidão. Muita gente fala da escravidão do Egito, né? A negra foi muito pior, mas muito pior. E foi aqui no nosso quintal, vamos dizer. No nosso quintal. Do nosso lado. Sim, e nós fomos um dos últimos países a abolir, né, a escravidão. E por pressões exteriores também, tem que dizer isso, né? E, como eu te falei, por pessoas como Zumbi, pelos quilombos, né? Os quilombos que moravam 20 mil negros, né? Quantos, né, tentaram de várias formas destruir os quilombos, né? Os quilombos que eram, né, sítios, né, locais, né, afastados, né? Afastados, que os negros se juntavam ali, né, para viver em paz, tentar pelo menos em termos, né, ter uma sociedade de paz, né, e ao mesmo tempo para lutar, né, pelos irmãos que estavam nas senzalas, né, pelos seus ideais. Então, quantos exércitos tentaram, né, e não venceram eles, né? Tem até você vê, esquecido pela história também, a Dandara, né, que era a mulher de Zumbi, né, que era uma guerreira, e que, para não deixar que colocasse a mão nela, quando pela última vez conseguiram invadir o quilombo, né, dos Palmares, para ela não cair de novo na escravidão, ela preferiu se suicidar. Tirou sua própria vida. Tirou sua própria vida, né, para não voltar nessa escrava, né? Então, temos que voltar à história aí, temos que falar desse assunto. Como eu disse, hoje ainda, por mais que o país tentou tomar medidas, né, para igualar, né, por mais que tentou criar situações, né, anti-preconceito, estamos ainda, né, com um problema sério de preconceito, e a demonstração disso ainda captando aí o atraso que o negro sofreu devido à escravidão. Hoje, como eu te falei para você, se você for olhar nos presídios, nas prisões, 80% com certeza é negro, né? E muito mais que isso, eu não tenho os dados, mas muito mais que isso, porque é o atraso, né? Não teve escola, né? Não teve as condições sociais, não teve trabalho, né? Muitos deles, como eu disse, depois que saiu da lavoura, ganhou a liberdade, né,
foram procurar serviço, não conseguiram, tiveram que voltar a trabalhar de graça por causa de um prato de comida daqueles coronéis. Para sobreviver. Né? E se a gente olhar muito aí na história aí, olha, você entendeu? Se a gente for olhar direito aí, até pouco tempo atrás a gente estava em condições, de algumas pessoas tinham essas condições assim, de trabalhar pelo prato de comida. Com certeza, Giovanni. A história é viva, a história realmente, como você falou, corta certos pedaços, certos assuntos, mas nesse pequeno trecho que a gente comentou, nesse programa aqui informativo da Câmara Municipal, você vê que a história realmente ela tem que ser falada e é viva, né, Giovanni? E dá muito assunto, dá 2, 3, 4 programas, a gente vai conversar aqui bastante desse assunto. Com certeza. E até então, Nepomuceno não discutia esse assunto, não tinha um dia especial para esse assunto. Sim. Né, Giovanni? Sim. Uma idealização dos vereadores, e eu acho que esse, de fato, é o papel do poder legislativo também, que é a igualdade. A gente discutiu questões de igualdade racial, de igualdade de deficientes, né, com necessidades especiais. O papel do poder legislativo é esse, é igualar a sociedade e dar o direito e voz a todos aqueles que vivem aqui em Nepomuceno. Com certeza. A gente tem que ter esse olhar, né? Essa é a obrigação de todo um ser humano, né? De tirar, né, as diferenças. Né? Não pode mais, nós não podemos mais, né? Nós não podemos mais e não podemos aceitar mais, né? Uma sociedade que traga de novo diferenças que ainda, né, despeje as diferenças. Então, e para a gente mudar isso, a gente tem que tocar no assunto, né? Temos que ter esse olhar de não permitir, né, que as aberrações que aconteceram no passado voltem a acontecer. Com certeza. Pedro Giovanni, a gente agradece muito a tua presença aqui no programa da Casa Legislativa de Nepomuceno e esperamos você mais vezes aqui com esse bate-papo interessante. Agradecendo também a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Clube e também pela TV Nepomuceno. Fica aqui o seu abraço também a todos aqueles que nos acompanham. Eu que agradeço, viu? De novo, desculpa aí pela demora, né, de vir ao programa, desculpa as pessoas em casa, né? Teve amigos que, né, gente que me cobraram na rua, né? Ô, João, você não, né? Até aproveitar o embalo, mandar um abraço pro João lá da Vila Menezes, viu? Tá sempre atento ao programa, né? Eu falei, viu, João? Falei que mandar um abraço para você, mandei um abraço. Tá mandado. E assim como, né, para toda a população, né, de Nepomuceno, que nos trata sempre com muito carinho. E estou à disposição, né? Espero vir mais vezes, viu? E agradeço a vocês também pelo excelente trabalho que vocês têm feito de trazer aí informação às pessoas, o povo de Nepomuceno. A gente que agradece a oportunidade também. E o programa é de vocês. Esteja à vontade, venha sempre que der esse tempo, que eu acho que todos que estão nos acompanhando gostaram muito desse bate-papo e vão te aguardar novamente. Obrigado. Eu que agradeço muito. Esse é o informativo da Casa Legislativa de Nepomuceno. A gente fica por aqui. Continue com a programação da Rádio Clube AM e da TV Nepomuceno.